Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre porcentagem, um tema muito importante, bastante usado em tantas coisas no nosso dia a dia. Como sempre, o nosso estudo está sendo baseado no livro A Conquista da Matemática, Ensino Fundamentais, Anos Finais, do Benedito Castrucci e do José Ruy. Também sempre me utilizo de cliparts da internet para ilustrar a minha apresentação. Então vamos lá. O que é porcentagem? É a parte de um todo. Este todo representa 100%. Então, por exemplo, aqui neste círculo, esse círculo todo pintado em vermelho representa 100%. A totalidade dele significa 100%. Sempre que falamos em 100%, falamos de totalidade. Agora, quando nós dividimos essa totalidade em partes, cada parte forma um percentual ou um percentual do todo. Por isso que aqui está dizendo, olha, a porcentagem é uma parte de um todo. O verde representa uma parte deste todo, o azul claro, o azul escuro, o lilás, o vermelho, o amarelo, são subdivisões deste todo, são porcentagens, são partes deste todo. O símbolo da porcentagem é esse sinalzinho aqui, olha, um traço com duas bolinhas. E como é que nós lemos? Lemos por cento, que significa por 100, a cada 100. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. 100%. Então são 100 partes de 100. Então, significa que este 100 é igual à totalidade. Nós estamos tomando a totalidade daquele elemento. 20% significa que de 100 partes, do total de 100, nós pegamos 20, 20 partes. 46%, então são 46 partes de um total de 100 partes. Beleza? Por isso é que a porcentagem ela tem uma relação bastante grande com as frações. É muito comum relacionar a porcentagem com fração, a qual é justamente uma parte de um todo, exatamente como é a porcentagem. A palavra fração significa quebrar, fracionar, dividir. E a porcentagem nada mais é do que também uma fração, do que uma parte, uma divisão de alguma coisa. Então nós temos aqui, de um total de 100, nós temos a metade, 50. Então essa fração aqui, 50 centésimos, representa também uma porcentagem. Quer dizer que existe aqui nesta fração metade, 50%. 50 é metade de 100. Então esta fração representa 50%, representa a metade. Olha aqui este círculo. A totalidade do círculo é 100%. Se nós cortarmos ele aqui no meio, olha, nós vamos ter o que? Metade. Metade de 100 é 50. Então, 50%. Se a totalidade é 100%, a metade é 50%. Metade de 100. Correto? Vamos ver outros exemplos. 100%. Então, olha aqui, em forma de fração. 100
por cento. Então, 100 partes de um total de 100. 20%, também em forma de fração. 20 por cento. Então, 20 partes de 100. 46%. Então, 40 por cento. 40 partes de 100. Correto? Então, sempre assim, olha, no numerador, que é aquilo que vai em cima, colocamos a parte. É aquilo que é a divisão, aquilo que retiramos do todo. E no denominador, aquilo que vai embaixo, nós colocamos aquilo que representa o todo, o 100% daquela determinada quantidade. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui um círculo dividido em 4 partes. 3 partes verdes e uma parte laranjada. Então veja, a parte laranjada representa 1/4, uma parte de um total de 4. Então na parte de cima, no numerador, vai a parte, que é 1. E na parte de baixo vai o denominador, que é o total. Aqui o total desse círculo são 4 partes. Se esse total tem 100%, 100 divididos por 4 dá 25. Então, cada parte dessa representa 25%. Então, 1/4 é igual a 25%. Então, uma parte de 4. Agora, se nós pegarmos o verde, então o verde representa 3/4. De um total de 4, o verde tem 3. Então, são 3/4. Então, a parte de cima, o numerador, é a parte, aquilo que a gente extrai. E o denominador, o que vai embaixo, é a totalidade. Aqui nós temos 4. Então, 3/4. Se cada parte vale 25%, então 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Então, 3/4, 3 partes de 4, equivale a 75%. Beleza? No que nós usamos a porcentagem? Eu disse já no início, usamos para muitas coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, parcelas de uma compra. Você pode fazer uma compra e não pagar os 100%. Você pode parcelar e cada parcela equivale a uma porcentagem do total da compra que você fez. Pode ser usada também para juros de uma aplicação bancária. Você tem um dinheiro sobrando, você coloca numa renda fixa, ou você coloca na poupança, ou você coloca na bolsa de valores. Então, aquilo que você vai ganhar com a aplicação daquele dinheiro no banco, é dado em forma de percentual. Em cima do valor total que você aplica, você ganha uma porcentagem por mês, por semestre, aí depende do tipo de aplicação. Também nós usamos em juros de um empréstimo, ao contrário, em vez de você depositar o dinheiro no banco, você pega emprestado o dinheiro do banco, ou você entra no limite do seu banco e acaba gastando um dinheiro a mais do que você tem na conta corrente. Então, esse dinheiro que você pega a mais, você vai pagar um juro. E o juro do cartão é bastante alto. O cheque especial, o cartão de crédito possuem juros muito altos. 8% ao mês, 300% ao ano. Quer dizer, é coisa assim bastante alta. É preciso muito cuidado
para não se endividar com esse tipo de aplicação. E também nós usamos, por exemplo, em variáveis de uma pesquisa. Eu faço uma pesquisa eleitoral, eu faço uma pesquisa sobre o coronavírus, como que ele está se desempenhando e atingindo as pessoas. E aí, daquele total de pessoas entrevistadas ou pesquisadas, eu vejo um percentual. Percentual por idade, percentual por gravidade da doença, percentual de internação de pessoas, enfim, uma série de coisas. E assim por diante, né? Em muitas outras situações do dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, enfim, a porcentagem é bastante usada, infinitamente usada. Então olha aqui mais um exemplo. Nós temos aqui o total de gases significa 100%. Desses gases, olha aqui, ó, nós temos o nitrogênio, 78%, nós temos o oxigênio, 21%, e aqui nós temos o metano e outros gases, etc., neon, hélio, argon, xenon, hidrogênio, que representam 1% da atmosfera. Então, se nós somarmos tudo isso daqui, nós teremos o 100%. Vamos lá. Quando nós utilizamos a porcentagem, geralmente usamos fórmulas, que favorecem, ajudam o cálculo. Então, nessas fórmulas nós temos variáveis que são letras, que são incógnitas, que precisamos descobrir o valor. O que é uma incógnita? Vem do latim, in significa não, cognita, de conoscere, significa conhecer, então não conhecido. Então a incógnita, a variável, é uma letra que substitui um valor que nós não conhecemos e que precisamos descobrir. Então, quando nós temos a letra C, ela significa o quê? O valor inicial, o capital inicial, ou total 1, o principal. Quando nós temos a letra P, é a porcentagem que nós queremos descobrir. Quando nós temos a letra I, que vem de índice, de indicador, é a taxa que incide sobre aquele valor inicial, para que nós possamos obter a porcentagem. E finalmente o valor total, o valor final obtido pelo cálculo, é chamado de montante, representado pela letra M. Beleza? Como é que nós calculamos a porcentagem, simbolizada pela letra P? É o capital vezes a taxa dividido por 100. Então lembre que toda fração é uma divisão. Então normalmente nós usamos a forma de fração para expressar este tipo de fórmula. Por exemplo, quanto é 35% de 250? Então eu quero saber a porcentagem. A taxa eu tenho 35% e o capital eu tenho 250. Então basta aplicar na fórmula. A porcentagem, aquilo que eu quero saber, é igual ao capital, 250, vezes a taxa, que é 35, dividido por 100. 250 vezes 35 dá 8.750. 8.750 divididos por 100 dá 87,50. Então esse é o percentual. 35% de 250 equivale a 87,50. Então 250 é o 100%, é o total.
35% desse total é 87,50. Veja bem como é fácil dividir por 100, não é, pessoal? Não precisa fazer conta. Eu não tenho 2 zeros aqui, então sempre que eu tenho um número inteiro, a vírgula está escondida aqui no final. Olha. Então basta, quando é uma divisão por 100, contar 2 casas à esquerda da vírgula. Então se a vírgula está aqui, olha, 2 casas. Então a vírgula passa para cá. Então aí nós temos o que? 87,50. Muito fácil, dá para fazer de cabeça. Não precisa se bater fazendo continhas em relação a isso. Vamos ver aqui outro exemplo. Agora nós queremos calcular não mais o P, a porcentagem, mas nós queremos calcular o capital. Então veja bem, o capital que estava deste lado do sinal de igual passa para o outro lado do sinal de igual. Então quando nós mudamos de lado, a operação inverte. Então se antes havia uma multiplicação, passa a ter uma divisão. Se antes tinha uma divisão, passa a ter uma multiplicação. Então o capital é igual a porcentagem dividida pela taxa, multiplicada agora por 100. Então, vamos ver aqui o exemplo. 120 é 40% de quanto? Então eu tenho que 120 é a porcentagem, 40% é a taxa. Mas esse 120 é uma porcentagem de qual total? O que representa os 100%, para calcular os 40% para que eu chegue a 120? Então nós usamos essa fórmula aqui. Então capital é igual a porcentagem, é só substituir na fórmula, a porcentagem está aqui, 120, divididos por 40, é a taxa, está aqui, 40, multiplicado por 100. 120 divididos por 40 dá 3, vezes 100 dá 300. Então, este total aqui, olha, é 300. Então, 40% de 300 é 120. Ou, 120 representa 40% de 300. Era o valor desconhecido, era incógnita, olha aqui, que eu não sabia, que agora eu conheço. É o valor inicial, que é 300. O 100%. Então, se 100% é 300, 40% destes 300 é quanto? É 120. Ok? Vamos lá. Agora nós queremos saber a taxa. Então veja, a taxa estava do lado de cá, lá na primeira fórmula, passou para o lado de cá. Então, o que acontece? Nós invertemos a operação. Onde era multiplicação, passa a ser divisão. Onde era divisão, passa a ser multiplicação. Então, 240 é quantos por cento de 600? Então, veja bem que agora a coisa é diferente. Antes nós tínhamos a taxa, agora nós queremos saber a taxa. Antes nós não sabíamos o capital, agora nós temos aqui o capital e temos também a porcentagem. Neste caso, qual é a fórmula? É essa que está aqui. Então basta substituir na fórmula. A taxa é igual ao percentual. Quanto que é o percentual? 240. Dividido pelo capital. Quanto que é o capital? 600. Então 240 divididos por 600 vezes 100. 240 divididos por 600 dá 0,4. Vezes 100 dá 40. Então 240 é 40% de 600. Então, olha, 240 é 40% de 600.
nós descobrimos o valor da incógnita, nós descobrimos o valor do I, né, que é a taxa. Beleza? Tudo claro até aí, né? Ótimo. Podemos também, nesse caso, usar a regra de 3. O que é a regra de 3? Significa que nós temos 3 valores conhecidos e um valor não conhecido. Existe ali uma incógnita, existe ali uma variável que nós precisamos descobrir o valor. Então, no mesmo exemplo que vimos, quanto é 35% de 250? Então, 250 não é o total? Então, ele representa o quê? 100%. Então, 250 é 250 é o porcento, é o 100%. Eu quero saber esse 35% aqui, quanto que é? Então, aqui está a variável, está aqui a incógnita. E é muito importante manter esta ordem. A porcentagem está embaixo, a porcentagem está embaixo. E aí, o que nós fazemos? Veja bem, basta que nós multipliquemos em x. Esta é a regra de 3. Então, olha só aqui que interessante. Eu vou multiplicar isso em x. 100 vezes x e 250 vezes 35. 100 vezes x é 100x. 250 vezes 35 é 8.750. Esse x, esse 100 aqui, olha, ele está multiplicando o x, correto? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para cá, dividindo. Então, x, eu vou isolar a incógnita, que é o valor que eu pretendo conhecer. X é igual a 8.750. O 100 que está para lá, multiplicando, passa para cá, dividindo. 8.750 divididos por 100 é 87,50. Lembra desse valor que nós já tínhamos alcançado antes. Lembra que eu disse também, é muito fácil fazer a divisão. Todo número inteiro, a vírgula está aqui escondida no final. Quando eu divido por 100, eu recuo a vírgula, 2 casas. Então, 1, 2, a vírgula vem aqui depois do 7. Então, 87,50. Beleza? Então, vamos fazer algumas atividades para fixar esse conteúdo que nós aprendemos. Primeira atividade. Jair, que ganhava R$ 1.200, teve um aumento de salário de 4,5%. Qual é o valor desse aumento em reais? Então, olha aqui, qual é o valor que ele ganha? O capital é 1.200. O aumento foi de quanto? Qual é a taxa? 4,5%. Então, esse aumento foi de quantos reais? Então, eu quero saber a porcentagem. Qual é a fórmula da porcentagem? Então, é P igual a capital vezes taxa divididos por 100. Então, basta substituir nesta fórmula os valores que nós temos aqui. O P é igual, capital é quanto? 1.200. Quanto que é a taxa? 4,5. Então, 1.200 vezes 4,5 divididos por 100. 1.200 vezes 4,5 é 5.400. Divididos por 100 é 54. Então, o aumento que ele vai ter é de R$ 54. Se atualmente ele ganha 1.200, no próximo mês ele vai ganhar 1.200 mais 54. Então, 1.254. Certo?
Vamos ver um próximo exemplo aqui. Um relógio pode ser comprado em 4 prestações de R$150. Então 4 vezes 150 dá R$600. Ou à vista com 10% de desconto. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Então veja bem, eu tenho aqui o capital, que é o valor inicial do relógio, se ele for comprado a prazo, é R$600. Eu tenho aqui a taxa de desconto se eu for comprar à vista, que é 10%. Eu preciso saber qual é a porcentagem em dinheiro de desconto desse relógio, para então eu fazer uma outra conta e saber qual é o valor total que eu vou pagar pelo relógio se eu comprá-lo à vista. Então, lembrando mais uma vez, pessoal, que montante é o valor final. Então nós temos aqui o valor inicial do relógio, que é R$600 se eu comprar ele a prazo, mas eu vou fazer uma conta para saber quanto eu vou pagar se eu comprá-lo à vista. Esse valor final que eu vou descobrir é chamado de montante. Então nós temos aí o preço a prazo, é 4 de 150, que dá R$600. E agora vamos calcular o preço à vista. O primeiro passo, então, é descobrir o valor do desconto. É o percentual do desconto. Então, se o valor, o capital inicial, o valor desse relógio é de R$600 e eu tenho um desconto de 10%, como é que a gente calcula o percentual? É o capital vezes a taxa divididos por 100. Então 600, que é o capital aqui inicial, vezes a taxa, que é 10, divididos por 100. 600 vezes 10 é 6.000. 6.000 divididos por 100 é 60. Então, 10% de R$600 daria até para fazer de cabeça, né? Mas nem toda conta é possível, então por isso estamos seguindo aí o passo a passo. É R$60. Então o desconto vai ser de R$60. Vamos para o segundo passo. Se eu sei que o valor a prazo é R$600 e eu tenho um desconto de R$60 no preço à vista, então para descobrir o preço à vista basta fazer uma continha de menos. É o preço a prazo menos o desconto. Quanto que é o preço a prazo? 600. Menos o desconto, que é quanto? 60. Então, à vista eu vou pagar quanto? R$540. Então, o preço à vista desse relógio, se eu comprá-lo, vai ser de R$540, um desconto de 10% em relação aos 600, que é o preço a prazo. Ok? Mais um exemplo. Numa loja de esportes, distintivos e clubes de futebol que custavam R$25 passaram a custar R$27. Qual foi a taxa de aumento? Então olha bem, ele tinha um valor inicial de R$25, que é o capital. Ele passou para um valor final de R$27, que é um montante. Eu quero saber qual é a taxa. Antes de saber qual é a taxa, eu preciso saber qual foi o percentual de aumento. Qual foi o percentual de aumento? O percentual de aumento é muito fácil de descobrir. Basta eu subtrair o valor final pelo valor inicial. Então, 27 menos 25. 27 menos 25 é R$2. Então significa que houve um percentual de aumento de R$2. Então, agora eu preciso descobrir esses R$2
quantos por cento representa em relação aos 25%, aos R$25, que é o valor inicial. Esses R$25 passou para 27, teve um aumento de R$2. Em termos de percentual, qual foi a taxa desse aumento? Como é que nós calculamos a taxa? Então olha bem, a taxa se calcula justamente dividindo o percentual pelo capital vezes 100. Então substituímos na fórmula. Qual foi o percentual? Foi R$2. Qual é o capital? O capital é R$25. Era esse o valor que custava antes do aumento, multiplicado por 100. Então, 2 divididos por 25 dá 0,08. Vezes 100, nós temos 8% de aumento. Então significa que esses R$2 representam 8% de aumento em relação aos 25, Aí se nós somarmos 25 mais 2 vai dar 27, que é o montante, que é o valor final. Esses R$2 de diferença entre o valor final e o valor inicial representa 8% então de aumento. Então, cada distintivo que a pessoa for lá comprar, ela vai pagar agora R$27, um aumento de R$2, ou em termos percentuais, um aumento de 2%. Beleza? Ótimo. E assim então nós encerramos esta apresentação sobre a porcentagem. Claro que teríamos muito mais coisas, mas fica para uma próxima ocasião. Lembro que esse vídeo está disponível no tópico material no Google Classroom. Além disso, o mesmo conteúdo apresentado no vídeo também está disponível no tópico material na forma de slide. E ainda, não esqueçam de realizar e enviar os exercícios que estão no tópico atividades, pois contam ponto. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, através dos canais do Google Classroom, vocês podem entrar em contato e aí nós sanamos as dúvidas que vocês têm. Até uma próxima então. Tchau.